Boa noite a todos aí, prazer receber você, Ricardo. Espero que todos os clientes aí estejam bem e com saúde, né? A gente vai fazer um papo aí sobre o mercado de fundos imobiliários. Se alguém tiver qualquer dúvida, questionamento, por favor, usar aí o Q&A e o chat embaixo ali que a gente vai olhar e tentar resolver as dúvidas aí ao longo da conversa, né? Bom, começar pelo óbvio aí, Ricardo, se você puder falar quem que é o Ricardo e a RBR, acho que uma apresentação aí da sua parte é interessante. Legal. Bom, obrigado, Ricardo, Luiz, vocês todos aí da Davos. Eu tenho 42 anos, 23 anos trabalhando. A primeira etapa da minha vida foi na Reding Grifo, eu fui sócio minoritário lá, e a gente vendeu a empresa para o Credit Suisse, né? Desde 2011 eu saí e tinha o sonho de ter uma gestora especializada no mercado imobiliário, porque achava que o Brasil era um país interessante no seguinte sentido: o brasileiro ama imóvel, mas ele investia o seu capital sempre de maneira, na minha opinião, pouco profissional. E diferente do que ele foi aprendendo a fazer, especialmente com o término da inflação, várias gestoras especializadas foram surgindo no Brasil, assim como já existiam nos Estados Unidos e Europa, gestoras de crédito, gestoras, né, renda fixa, private equity, ações, multimercado. E aí eu achava que o real estate tinha esse espaço. Eu tive 3 anos de não competição com o Credit Suisse, e para montar essa gestora de real estate eu fui para dentro de uma incorporadora em São Paulo, onde eu fui CEO dessa incorporadora, e foi uma experiência muito legal. Era uma empresa familiar aqui de São Paulo, grande, e eles queriam profissionalizar a empresa e queriam essencialmente uma pessoa que trouxesse uma cabeça não diretamente do mercado imobiliário, mas uma cabeça profissional de mercado financeiro, investimento, mercado de capitais, e para mim foi ótimo. Então eu passei em 2012, 13, 14 e montei depois a RBR. Jogando para frente essa história, somos hoje 40 pessoas, quase 6 bilhões de reais sob gestão, e a gente faz investimentos no Brasil e no exterior. No Brasil tem um pouco mais de 5 bi, no exterior tem um pouco mais de 500 milhões de reais. Investimentos de tipos completamente diferentes. Então, na nossa visão, o que é investimento imobiliário? Comprar um terreno, incorporar e vender, isso é investimento imobiliário. A gente tem 5 fundos que a gente foi lançando ao longo do tempo que fazem isso. Comprar um prédio de escritório com um olhar mais de renda, também a gente faz. Comprar um galpão, a gente também compra. Analisar os fundos imobiliários listados em bolsa, através de um fundo de fundos, a gente também faz isso. E dívida, crédito imobiliário, que eu sou bastante entusiasta também, emprestar recursos com garantia imobiliária por trás, a gente também faz isso. Tudo isso é, na minha opinião, inteligência de investimento imobiliário, apesar de serem coisas muito diferentes dentro do segmento. Lá fora, com presença hoje cada vez maior, a gente tem um fundo que a gente investe talvez no que é similar aos fundos imobiliários brasileiros, que são os REITs, Real Estate Investment Trusts, que são companhias listadas imobiliárias nos Estados Unidos. A gente também tem um fundo que faz isso. E a gente também reforma os predinhos residenciais em Nova York. Já são 26 predinhos. E é muito bacana também, com retornos super legais. Então é isso, uma proposta de uma gestora especializada, mas uma gestora que, assim como no multimercado, a gente olha Brasil, olha exterior. A gente tenta reconhecer quando está caro, quando está barato, quais são os segmentos que vão melhor aqui e lá. Então esse é um pouquinho de mim e da empresa aí. Legal. Começar a primeira pergunta, né? Eu acho que final de 2019, aí, quem lembra, a gente estava num boom de fundo imobiliário, os fundos muito aí perto das máximas, das cotas históricas máximas, né? E logo em seguida aí veio a pandemia, né? Quais são os principais
impactos da crise, né, da pandemia aí no setor imobiliário, né? Como é que você vê hoje essa recuperação no setor? Se você puder dar um panorama aí do último ano, acho que é interessante. Legal. Cara, a gente veio em 2019. Você fala mais, só para eu entender, assim, a pergunta é mais ao setor imobiliário como um todo ou mais... Sim. Depois a gente vai tratar um pouco de cada setor, né? Um pouco mais do panorama geral, né, do setor imobiliário, assim, que a gente estava naquele bom crescimento, a pandemia... Foco em fundo imobiliário, né? Foco em fundo imobiliário, tá bom. Porque isso é super importante, que não obrigatoriamente o que acontece na Bolsa replica o que está acontecendo na economia real, vamos falar assim, né? Eu diria o seguinte, a gente teve um ano de 2019 muito forte e o segmento imobiliário estava super em voga, os fundos imobiliários subiram mais de 30% em 2019. Todos, ou quase todos. E aí, quando entrou 2020, o que existia nos fundos imobiliários é que tinham fundos imobiliários em bolsa que estavam muito caros e fundos imobiliários que não estavam tão caros, mas você tinha uma parte deles que estavam muito caros. Vou dar um exemplo. Um fundo da RBR, o nosso fundo de fundos, que é o RBR Alpha, né? Em janeiro de 2020, ele estava R$ 136 a cota. E é interessante que, assim como numa ação, não obrigatoriamente o valor da cota reflete o valor real dos ativos. No caso de um fundo de fundos, é muito fácil saber qual é o valor dos ativos. É só você somar o valor das cotas que está dentro do fundo de fundos, que chama o valor patrimonial. O valor patrimonial do Alfa em janeiro de 2020 era mais ou menos 115. Só que a cota era negociada a 136. Eu me lembro que eu estava dia 2 de janeiro em Barra do Una, eu passei o Réveillon com a minha família lá, aí eu olhei, eu tinha tirado uns dias de folga, eu não estava olhando tela todo dia. Eu olhei e falei, nossa, 136? Falei, porra... Tem vontade de você vender, né? Não, eu não posso vender para mim, eu não vendo. Meu eu sei, mas daria vontade de vender. Mas eu olhei e falei, puta, tá na hora de vender, né? E é isso. Então, a gente tinha um certo exagero em alguns segmentos, tá? Fundo de fundos era um deles. Quando veio a crise, todos sentiram, no primeiro todo mundo sentiu igual, que eu acho que foi uma surpresa para mim, especialmente por um segmento, que é o segmento de fundos imobiliários de papel, os de CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, que é uma renda fixa. No começo, tudo caiu, e eu esperava que o segmento de recebíveis fosse mais resiliente. Mas olha que legal, no final do ano, todos os segmentos caíram, menos o de recebível. Então, se teve uma recuperação, e acho que essa recuperação foi absolutamente coerente com a economia real. O Brasil não acabou. O segmento logístico na economia real, pelo contrário, ele cresceu. A vacância, que era 20% no segmento, no estado de São Paulo como um todo, hoje é 10%. Olha que loucura. Um ano depois de recessão, a vacância é quanto que tem sobrando, né, de galpões, que era 20% do mercado, hoje é 10%. Escritório, que vinha numa subida muito forte, o preço de aluguel vinha subindo muito, a vacância... e aí eu gosto muito de separar São Paulo entre as localizações nobres e as localizações não nobres, mas a vacância nas regiões mais nobres estava chegando próximo de 0, 5%, e a vacância nas regiões menos nobres estava na casa de 20%. Jogando um ano para frente, como é que está hoje? Você tem a vacância nas regiões mais nobres na casa de 10% e a vacância nas regiões menos nobres já na casa de 25%, 30%. Então, os escritórios sofreram um pouquinho. Mas quando você olha o preço dos fundos imobiliários, eu diria que hoje eu não consigo achar que os escritórios estão caros, definitivamente não acho. A gente aborda um pouquinho mais sobre isso depois. Os fundos de papel, estamos super otimistas, acho que vão continuar com inflação forte e Selic subindo, vão continuar indo muito bem. E o grande, talvez, perdedor dessa crise e que realmente fica numa situação complicada são os fundos de shopping. Eles sofreram mais que logístico, mais que escritório, sofreram, eu acho que de maneira justa, porque sentiram muito mais o impacto.
E quando a gente olha para frente, eu acho que tem que selecionar muito bem quais são os shoppings que vão recuperar aquela pujança que vinha tendo em 2019, porque o advento do e-commerce ele pode machucar um pouco mais aqueles shoppings, não os shoppings top. Eu não estou falando dos shoppings muito bons, os shoppings que você entrar não era aquele shopping referência, vai. Esses shoppings eu acho que podem demorar um pouco mais a recuperar. Então, eu passei assim um pouco pelo segmento, falei de shopping, logístico, escritório, recebíveis, fundo de fundos. Acho que não sei se eu respondi aí tua pergunta, Ricardo. Respondeu. Bom, acho que eu queria então começar a abordar cada setor para a gente falar um pouquinho mais especificado. Eu, aproveitando, né, a deixa, queria falar um pouco mais do setor de shopping, né? Então, a gente vê esse abre e fecha, né, por causa da pandemia. Acho que, como você bem comentou, né, o e-commerce mais forte, né? Qual é a sua perspectiva em relação ao setor de shoppings, né? E se você acha que o dono do shopping, né, se ele vai ter que fazer alguma mudança em relação à utilização do seu espaço, né? Como que você vê o futuro, né, desse setor? Se puder também falar quais são os seus preferidos aí do setor, acho que é interessante também. Legal. Olha, os meus preferidos são XP Malls e HGBS, Brasil Shopping, Red Bull Shopping, né? Acho que isso porque nem são os mais baratos, mas eles são os melhores portfólios. Se você hoje botar assim uma arma na minha cabeça e falar, pô, você prefere comprar XP Malls, HGBS 11 ou comprar Allianz Sonai, que é uma ação listada em bolsa, ou Brasil Malls, ou Multiplan ou Iguatemi, eu prefiro comprar as empresas listadas do que os fundos listados. Porque, aí falando do setor, Luiz, as melhores propriedades não estão na mão dos fundos. E o futuro, na minha opinião, passa muito por você ter as melhores propriedades de shopping. Então, cara, o shopping, para mim, o shopping Iguatemi, o shopping Morumbi, esses caras vão ser cada vez melhores. A indústria de shopping no Brasil é exatamente o que a indústria de shopping quer ser no mundo inteiro, que é o quê? Um centro não só de compras, mas um centro de lazer e entretenimento, que mistura o cinema, o restaurante, lazer de um modo geral, às vezes teatro, academia, né? O mundo gostaria de ser como o Brasil, mas a lógica no mundo de shopping é outra, é mais a linha de um Catarina Outlet, um lugar que você vai para fazer compra, né? E lá fora ainda tem, nos Estados Unidos ainda tem muito aquela loja de departamento de 10 mil metros quadrados, a JCPenney, né? Aquele modelo que já não tem no Brasil. Você entra numa loja da C&A ou da Renner, não são lojas assim tão gigantescas quanto isso. Então, eu acho que a indústria de shopping no Brasil ela é muito boa, mas eu tentaria focar o máximo possível nas boas propriedades. Falando especificamente de HGBS, por exemplo, quando a gente faz a modelagem hoje desse portfólio, ele tem uma exposição muito grande a São Paulo, ele tem shoppings muito bons, tipo o shopping da Moca, e a gente projeta um retorno, olhando 3 anos para frente, um retorno de hoje algo como inflação mais 8, inflação mais 9. O ano de 2019, ele a renda que o shopping gerou, ele vai voltar a acontecer entre 2022 e 2023, mais para 2023. Isso dá um retorno de inflação mais 8, quer dizer, é muito bom, né? Uma propriedade, um ativo real, muito bem localizado, concentrado em São Paulo. Agora, a minha dúvida, pela gestão da crise sanitária no Brasil, eu tenho muita insegurança de entrar em shopping, por tudo que representa, vacinação, quão rápido vai ser isso, algumas incertezas que a crise ainda traz, essa doença que traz algumas novidades, as variâncias e tal. Então, eu prefiro ficar fora. Em termos de não basta, quando a gente analisa um fundo, não é só o retorno, é o retorno versus o risco.
a probabilidade daquele retorno acontecer versus o risco dele não acontecer. E hoje a gente prefere muito mais, por exemplo, estar nos fundos de papel, que tem um risco-retorno melhor, entendeu? Vou fazer o segundo setor para destrinchar um pouco, né? Acho que é o setor de logística, né? Um setor que nem você falou agora recentemente, teve um ganho aí de uma diminuição na vacância, né? Um ganho aí de locatários, e talvez seja um dos setores que menos tenha sofrido, né? Até pela expansão do e-commerce aí. Como é que você vê a perspectiva do setor de logística, se está caro o setor ou não, né? Nos fundos aí da Bolsa, e quais são os seus preferidos do setor? Legal. Cara, isso é muito interessante. E, para mim, assim, eu sou suspeito porque eu acredito muito no trabalho que a gente faz, mas esse setor é o que mais exige, na minha opinião, um especialista para analisar hoje. Porque o segmento está bombando. A vacância, como eu citei, caiu pela metade. Você vai ver preço de aluguel subindo. Ao mesmo tempo, tem muito investidor grande produzindo novos galpões. Então, ao longo dos próximos 5 anos, em algum momento, vai ter super oferta. Mas, na minha opinião, não é em 2022. Nem 21, nem 22, acho que nem 23. Então, você tem que ter uma olhada. Tem uma coisa em galpão que é interessante: em 10 meses você bota um galpão de pé. Então, a oferta vem muito mais rápido do que construir um shopping, um prédio residencial ou um prédio de escritório. É difícil. A leitura desse ciclo, que real estate é como uma commodity, é oferta e demanda, né? Então, o que eu posso dizer hoje? É o segmento que eu estou mais assim tranquilo do ponto de vista de preço. Agora, as oportunidades que tem na Bolsa não estão baratas. Tem 2 fundos que a gente acha que está num preço interessante hoje, que é o nosso fundo, o RBR Logística. Você compra ele por volta de R$3.000 o metro quadrado. Vocês vão ver aqui no meu jeito de pensar, é muito preço por metro quadrado. Se a gente está falando em investimento imobiliário, você tem que olhar preço por metro quadrado. Quem olha yield ou quem só olha para o dividendo, para mim, tem uma chance enorme de cometer um erro. Por quê? Aí eu vou falar porque eu falei que a gestão ativa é importante. A maior parte dos ativos que estão, dos maiores fundos da Bolsa hoje, o que eles compraram? Eles compraram galpões alugados para uma empresa de ótimo risco de crédito, uma grande empresa, Ambev, Brasil Foods, um contrato, Pão de Açúcar, um contrato longo, onde o preço do aluguel está travado. Então, toda essa dinâmica positiva, você não vai participar, porque o preço do aluguel está travado. E mais, o preço do aluguel que foi comprado hoje, que está gerando renda para o investidor, é um preço de aluguel de um contrato de 15 anos, que já tinha corrido metade do tempo, e durante 7 anos, o aluguel foi batendo inflação, porque ele corrige a inflação. E aí eu vou te dar um exemplo prático. Um galpão hoje, em Guarulhos, aluga a R$25 o metro quadrado. Há 10 anos atrás, esse galpão alugava a uns R$20 o metro quadrado. Só que se eu fechei um contrato há 10 anos atrás, contrato atípico, que o Pão de Açúcar, a Ambev ou a Brasil Foods não pode negociar, passou 10 anos, ele não está pagando 25, que é o preço de hoje. Bateu toda a inflação do período. Ele está rodando a 30, 35, às vezes R$40 o metro quadrado. Então, quem for comprar hoje só pela renda, comprou um galpão pagando um preço por metro quadrado muito caro. Então, esse é o cuidado que tem que ter. O comprador que só olha dividendo, ele vai trazer uma renda futura, trazer isso a valor presente por um dividendo que ele quer, tá focado nessa renda, mas não está comprando. Uma hora a conta vai chegar, porque uma hora o contrato vai acabar, o contrato vai estar muito acima do preço de mercado e o ajuste vai vir todo de uma vez, né? A maior parte dos fundos hoje de logística, o que eles oferecem? Um retorno garantido, quase, porque são ótimos inquilinos, de 6% ao ano. Só que tem o upside do mercado que está crescendo. Aí a pergunta que eu gosto de fazer é assim: alguém faz um CDB de 10 anos
pagando 6% ao ano. Qualquer pessoa que for fazer um CDB hoje de 10 anos vai pegar 8, 9, 10. A curva de juros está mais para 10. Então, essa é a dinâmica do que você tem que tomar cuidado. Eu não vejo upside, não vejo grandes riscos, mas não vejo upside no fundo de logística, entendeu? Entendi. De um segundo que os meus pimpolhos resolveram começar aqui a entrar no piano, eu vou... Só um minutinho, rapidinho. Sem problema. Os problemas do home office, né? Próximo setor aí, qual que é, Luiz? Lajes corporativas? Lajes corporativas. Esse é complicado. Esse Bom, aí tá... Luiz aí, Ricardo, mas o próximo setor é o mais complicado, talvez. Aí vai, Luiz. Faça Qual a que pergunta. é? Bom, vamos lá. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre lajes corporativas, né? Eu acho que tem bastante incerteza no mercado, né? Principalmente com a questão do home office, diversas empresas, né? Eu acho que a exemplo da XP, né, que decretou para algumas áreas aí home office permanente, né? Então, qual que é a sua visão em relação a isso, né? Eu acho que tanto também queria ouvir também a perspectiva de ofertas de novas lajes, né? E também a dinâmica do aluguel, né? O aluguel médio se diminuiu, como é que tá esse setor? Não. E também a sua visão, né, dessa... Alguns, acho que está tendo bastante divergência de opiniões, né? Se realmente a pandemia vai trazer uma mudança de perspectiva, né? Se as pessoas vão trabalhar mais home office ou é só uma coisa passageira, daqui a 2 anos vai passar da pandemia, volta tudo ao normal. Acho também interessante ouvir esse lado. E, obviamente, favoritos, né, Luiz? Essa eu acho que é o segmento mais legal de falar, porque também ninguém tem certeza absoluta, né? Muito vou dar a minha opinião, não sou o dono da verdade, até porque envolve aqui uma questão de comportamento humano, né? Não é só oferta e demanda, é muito o que eu acho que a maneira como as pessoas vão reagir a esse assunto. Eu diria o seguinte: o trabalho híbrido veio para ficar. Então, fato. E eu acho que as empresas que não souberem trabalhar de forma híbrida, entre remoto e físico e presencial, não vão conseguir atrair os melhores talentos. Vai ser pré-requisito. Então, se você não é uma pessoa que sabe, deixa eventualmente trabalhar em casa, tal, puta, aquele jovem cheio de potencial da melhor faculdade do Brasil, ele vai falar, puta, não é para mim. Essa empresa é muito old school, né? Então, o trabalho híbrido veio para ficar. Mas, na minha opinião, o que as pessoas mais querem não é trabalhar de casa obrigatoriamente. O que elas querem é flexibilidade. É poder trabalhar de casa quando elas quiserem. Ou ter regras pré-combinadas de trabalhar em casa de vez em quando. Se você falar para as pessoas que ela não pode mais ir ao escritório, essa empresa, na minha opinião, também não vai ter os melhores talentos e ela também vai ter outros sérios problemas de gestão cultural, produtividade e uma série de coisas. Então, para mim, é um trabalho híbrido e, na prática, o que eu acho que vai acontecer? O pêndulo, nos próximos 12 meses, vai ficar excessivamente para o lado do trabalho remoto. As pessoas vão achar que o trabalho remoto funciona mais do que ele funciona. E ao longo dos próximos 2, 3 anos, o pêndulo vai voltar mais para o trabalho presencial. O resumo de tudo isso é o escritório. Eu não acho que demanda cai muito. Eu acho que o grande vetor aqui para o futuro de preço de aluguel, vacância, não é o trabalho remoto, é se o Brasil vai crescer ou não. Porque se o país não cresce, não tem mercado que se sustente. Então, esse é o principal. O Brasil vai crescer ou não vai crescer? O trabalho remoto não é o principal no médio prazo, na minha opinião, para os escritórios. Pensa o seguinte, eu não acho que algumas coisas dessa pandemia vão ficar, tipo um maior distanciamento entre as pessoas no escritório. Eu não acho que você vai ter uma pessoa para cada 7 metros quadrados
que era a média dos escritórios no mundo. Eu acho que você vai ter pelo menos uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Então, se no mesmo escritório que cabia 140 pessoas, que é a cada 1.000 metros, 7, desculpa, a cada 1.000 metros quadrados, cada 7 metros quadrados, um funcionário, em 1.000 metros, você cabe 140 e alguma coisa pessoas. Se você aumentar essa relação de 1 para 10, isso cai para 100. Então, o teu escritório encolheu. Ele encolheu porque você não vai mais ficar tão grudado, mas especialmente porque o escritório não vai ser mais só um lugar de trabalhar. É um lugar de workshop, de uma reunião para se discutir, para fazer brainstorming, para criar relacionamento entre as pessoas, porque elas vão trabalhar 1, 2, 3 dias por semana em casa, elas vão se encontrar no escritório. O ser humano é um ser que precisa socializar. E você não cria uma empresa e uma cultura empresarial sem isso. Então, a combinação disso tudo, na minha opinião, não vejo nenhum grande risco para o mercado de escritório, não acho que o mercado de escritório vai acabar. Agora, um país que teve a recessão que teve ano passado, que vai crescer pouco esse ano, os Estados Unidos vai crescer 6% esse ano, a China vai crescer 8%, o Brasil vai crescer quanto? 3%? 2%, 3%, 3,5%? Né? Depende da duração da pandemia, eu diria, né? Depende da duração da pandemia, talvez nem 3%. Então, eu acho que a gente tem para o futuro, aí falando especificamente agora dos mercados aqui no Brasil, em São Paulo eu vou falar, assim, um pouco Brasil, existem são 2 mercados completamente diferentes. Um mercado é Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Pinheiros e Paulista. Esses são os prime locations. Esses mercados, você não vai ver queda de preço de aluguel, você não tem novo estoque, não tem novos prédios relevantes ficando pronto, nada muito grande, você tem muito predinho pequenininho, então o mercado não mexe. O que estava acontecendo o preço de aluguel estava decolando, agora ele ficou estável, talvez ele suba um pouquinho nos próximos anos, tá? Vacância deve ficar na casa dos seus 15%, no máximo, na minha opinião, nessas regiões. Agora, quando você vai para Chucre Zaidan, em frente ao Shopping Morumbi, Chácara Santo Antônio, toda a Marginal Pinheiros ali para baixo, o Senesp, que está lá do outro lado da Marginal, essas Berrini, são prédios antigos, mais classe B e não classe A, essas regiões vão viver um mercado que é mais próximo do mercado, é um Rio de Janeiro melhorado, vamos falar assim, porque vai ser um mercado com vacância próximo de 30%, o Rio de Janeiro é vacância mais para 40%. São Paulo é uma economia que cresce mais, que tem mais dinamismo, diversidade de setores, ela não é dependente de óleo e gás, setor público. O Rio de Janeiro é muito dependente de alguns setores ainda, então, setores que têm diminuído de tamanho, público, óleo e gás e tal. Então, acho que essa é um pouco da dinâmica de escritório. Aí, olha que interessante. Você tem vários fundos, hoje, imobiliários corporativos, que estão baratos, que você consegue comprar os prédios abaixo do que custa produzi-los. Que essa é a principal métrica de investimento para mim. O custo de reposição. O que é o custo de reposição? Terreno. O que você tem que pagar para a prefeitura de licença para você verticalizar, para usar o potencial construtivo do terreno. Isso chama-se CEPAC ou outorga onerosa aqui em São Paulo. E a construção em si, que é feito de matéria-prima e de mão de obra. Né? A matéria cada vez mais cara, né? Mão de obra não, mas matéria-prima sim. Sim. Está muito ligado à capacidade ociosa da economia, né? E a matéria-prima, subiu muito, mas muito. O INCC dos últimos 12 meses deve estar na casa de 12, 13, mas o custo de obra mesmo, matéria-prima subiu mais que isso, bem mais. Então, quando você tem um mercado que a vacância pega nas melhores localizações, a vacância não é enorme e o custo de produção subiu, o aluguel vai ter que subir. E tem outra coisa, tem um mercado, se vocês lembrarem de 2014, 15, 16, 17, o que aconteceu em São Paulo? Você teve vários prédios novos entrando no mercado junto ao mesmo tempo.
Então, o que acontece quando um dono de um prédio tem o prédio inteiro dele livre? Ele joga o preço lá para baixo, porque ele não quer ficar com custo de condomínio IPTU para ele sozinho. Então, ele joga o preço. O que acontece quando o mercado inteiro está 100% ocupado? Aí fica 20% vago. O proprietário não vai jogar o preço para baixo, porque se ele jogar, os 80% do prédio dele que já está alugado vão pressionar ele para reduzir. Ele já está com os custos cobertos, ele já não tem custo grande de condomínio IPTU, ele fala, eu não vou pegar o meu prédio está rodando a R$150 o metro, eu vou alugar aqui por R$100? Não vou. Prefiro deixar demorar um pouquinho mais para alugar, e como não tem muito nova oferta de prédio na Faria Lima, no Itaim, na Paulista, você vai ver esses prédios sendo alugados. Tem um número meio mágico, que é o seguinte: o mercado abaixo de 10% de vacância, o preço de aluguel sobe muito. O mercado entre 10% e 20% de vacância fica mais ou menos estável. E o mercado acima de 20% de vacância, o preço de aluguel começa a cair bastante. Então, essa é um pouco a dinâmica. Então, você tem as melhores regiões de São Paulo, eu acho que bem tranquilo, as piores regiões de São Paulo sofrendo muito, assim como o Rio de Janeiro. E os favoritos aí do setor? Eu gosto muito vou dar 2 fundos aqui. Eu gosto muito de um fundo que não está barato, mas a gente compra tudo que dá, que é o HGPO11. Eu não sei se eu estou falando o código dele atual, porque ele mudou de código. É o HGPO11 mesmo. E o TEP. O HGPO são 2 prédios boutiques. Rua Mauri, onde fica o Paride, o restaurante, e o prédio de costas dele, na Jerônimo da Veiga. Esse prédio é boutique, você paga hoje, não vai pagar barato, vai pagar uns 20 altos R$1.000 o metro quadrado, mas o aluguel gira na casa de R$200 o metro. Então, você tem uma boa renda. E, cara, nessa cidade como São Paulo, que o custo de produção está subindo e que você não tem novos prédios ficando prontos, você vai ver o aluguel batendo R$250 o metro nos próximos 2 anos lá, na minha opinião. Bem boutique, bem específico. E um prédio que está, um fundo que está de graça, na minha opinião, é o TEP. TEPP11. O que é esse prédio? O que esse fundo tem? 3 ativos. 4 agora. Ele não é dono dos prédios inteiros, são pedaços. Ele tem prédios, eu diria, ou classe A ou classe B, mas são bons prédios em localização AAA. Então, ele tem um prédio em Pinheiros, um prédio no Itaim, prédio na Paulista, e ele está, hoje você compra esse negócio por abaixo de R$11.000 o metro quadrado. Não faz sentido. Se você hoje fala assim, o fundo vai fechar, vamos botar esses imóveis aqui à venda, vamos contratar uma imobiliária para vender. Ele ia vender por uns 30%, 40% a mais do que ele está. Só que tem toda essa dinâmica e o carrego dele nem é tão ruim. Quem ficar com esse fundo vai ter aí uns 6%, 7% ao ano de renda, com todo esse upside para frente. Então, eu prefiro muito mais galpão nesse fundo do que num fundo de galpão que eu não vejo upside, que eu só tenho os 6% ao ano. Legal. Acho que o próximo setor aí, você falou que é um dos que você mais gosta hoje, né? Que é o setor de papel, de CRI, né? Acho que a gente teve 2 dinâmicas aí, né? Você tem os fundos com mais voltado para a inflação, né? Que a alta da inflação do GPM nos últimos meses performaram super bem. E os que têm mais alocação em pós aí performaram um pouco pior, né? Como é que você vê a dinâmica desses fundos, né? E como é que você faz para mensurar o risco de um fundo desses aí para o nosso investidor, né? Como é que você faz a diferenciação aí de que fundo é bom e que fundo é ruim, dado que é um setor que tem muita diversidade? O que eu faço são 2 coisas. Primeiro, para analisar o risco, eu abro a carteira dele e olho ativo por ativo, tá? Então, todos os CRIs que são investidos dos fundos, a gente olha e a gente tem uma boa noção do estilo de ativos que esse gestor gosta. E depois a gente faz uma análise muito aprofundada da gestão qualitativa. Quem qual a experiência, qual o histórico, performance passada,
gestão de risco, equipe, controles, é a combinação dessas duas coisas. Então, para eu acreditar naquele fundo no médio e longo prazo, a análise qualitativa da equipe de gestão tem que ser boa. A equipe consegue originar coisas próprias? Tem originação própria de papel? Ou ela fica comprando os papéis do mercado? Quando você compra papel no mercado, você tem menos um diferencial de originação, né? Então, é isso com os CRIs. Quando eu olho os CRIs de cada um dos fundos, eu faço assim, ó, esse CRI aqui, ele deveria negociar a inflação mais 6, esse outro a inflação mais 7. Então, eu chego num retorno médio justo que eu imagino para essa carteira e eu vejo quanto está o valor da cota. Se a cota está negociando com ágil ou deságil versus esse preço médio que eu acho que esses CRIs deveriam rentabilizar. E aí o que aconteceu basicamente foi o seguinte, a gente foi percebendo o que estava acontecendo da inflação vindo forte, a gente comprou muito desses fundos, a gente também viu que não tem jeito, uma hora a Selic vai ter que começar a subir. Então, tem poucas pichinchas hoje em bolsa de fundos de papel, algumas delas são fundos indexados à Selic, e não à inflação, porque o mercado ele só começa a comprar o fundo quando o dividendo começa a subir bastante. Já aconteceu com a inflação, vai acontecer com o Selic até o final do ano. Então, tem alguns bons fundos que você consegue comprar, e a principal métrica aqui para mim é você comprar abaixo do valor patrimonial. Então, todo fundo, se você olhar o relatório mensal dele, você vai ver o valor patrimonial e você vê qual é o valor de mercado dessa cota. Quando essa cota está negociando, sei lá, 20% acima do valor patrimonial, isso está acontecendo hoje. Os fundos de papel que tem muita coisa indexada em IGPM, eles estão negociando de 10% a 30% de ágil para o valor patrimonial. O que é isso? O investidor está pagando R$130 numa nota que vale 100. Ele pode até acreditar que esse 130 vai virar 140 e ele vai se dar bem. Mas saiba que você está pagando 130 numa nota que vale 100. Está surfando o rendimento, né? Está surfando. É como aquele efeito manada, né? O rendimento vai continuar alto, beleza, esse 130 não vai cair, eu vou ficar aqui uns 6 meses, mas na hora que o GPM voltar, esse negócio vai ser negociado em algum momento a preço de 100. Né? Então, até se demorar muito a voltar, talvez os dividendos que você carregou no período até justifique, não foi tão ruim. Mas o que você vê em alguns fundos indexados a Selic é que você pagar R$90 numa nota que vale 100. Tá? Então, a gente sempre procura ter um olhar de mais médio e longo prazo. É assim, como é que eu vou ter retorno olhando 12, 24, 36 meses para frente? E não como é que eu vou ter retorno no mês que vem. Por isso que o dividendo do mês que vem não é o principal componente. Eu diria que é uma exceção quando a gente olha muito curto prazo, assim. É um olhar mais de médio e longo. Eu acho que os fundos de crédito no Brasil, os fundos de papel, eles têm uma grande vantagem versus os fundos de crédito normais. Qual é a grande vantagem? Eles são listados, você tem liquidez imediata, você vende na bolsa, e o gestor não sofre resgate. Eu não preciso ir no mercado. Quando eu vou lá e vendo a cota de um fundo de papel, isso não influencia a gestão. A gestão não tem que sair vendendo esse papel. Porque isso aconteceu bastante ano passado na crise, né? Os investidores foram saindo dos fundos de crédito que estavam sofrendo, aí o gestor tem que ir queimando as debêntures, as operações no meio da crise, e aí o preço vai caindo cada vez mais, e isso vira um círculo vicioso. Isso no fundo de papel não tem, né? Então, porque esse fundo ele é de prazo indeterminado. Então, isso eu acho que é um jeito muito bom de se fazer crédito no Brasil, é através dos fundos de papel. Eu só teria cuidado com esses fundos que têm indexação grande a IGPM, porque especialmente se você comprou uma carteira de recebíveis imobiliários, então
Pensa que você fez um loteamento, sei lá, a Alphaville lançou um loteamento de 1.000 lotes, aí a Alphaville pega todos esses recebíveis que ela tem e vende para um fundo de papel, né? Se a dívida é indexada em GPM, talvez com essa subida do GPM, muitos devedores tenham dificuldade de pagar. Então, você tem que tomar esse cuidado. É mais importante, tão importante quanto originar um bom papel para se investir, é você monitorar o investimento que você fez. Porque crédito é um risco de crédito, é um tipo de risco que tem que tomar cuidado. Fica tudo bem até o dia que você descobre que não está bem, aí cai tudo de uma vez, né? Não é igual, sei lá, uma ação que vai caindo aos pouquinhos, você vai vendo, né? Ela vai divulgando o resultado e ela vai piorando. Não, o crédito está tudo bem. Até que chega o dia de pagar a conta, o cara fala, ó, não vou pagar, né? Então tem que ter esse cuidado. E, Ricardo... assim, fiquem longe desses fundos que estão pagando demais. Se eu puder dar um conselho generalista, fundo de papel que está pagando demais, fica longe, vai naquele meio termo que, você vai ganhar tanto no dividendo como essa cota tende a subir até o final do ano, né? Só não falou quais os favoritos aí, setor? Tem que escolher 2. Eu gosto muito de um fundo que é indexado a Selic, que é de uma gestora chamada Valora, chama VGIR, VGIR 11. Eu gosto muito dos fundos do Kinea, de um modo geral. Eu gosto do KNCR, que ninguém gosta hoje, porque o dividendo dele é baixinho, ele é indexado a Selic, mas hoje você compra ele abaixo do dividendo do valor patrimonial. Eu gosto muito do Canip, que é um fundo indexado à inflação. Eu gosto muito de um fundo que tem uma estratégia bem de nicho, bem específica, que chama Bari 11, de uma gestora chamada Barigui. Eu gosto muito do fundo de crédito da RBR, que a gente chama High Grade, que é o RBR R11. Baixíssimo risco e vai te dar um retorno de, olhando 12 meses para frente, de 8% a 10% ao ano. A cota está no valor patrimonial hoje. Como ele tem uma indexação a Selic razoável, ele também demorou a andar. Então, sei lá, falei algo. Esse é o nosso maior investimento hoje. Então, falei vários assim. Legal. Obrigado. Que a gente está comprando. Não, tá ótimo. Ricardo, eu queria falar da parte do setor, né? Na verdade, não é um setor, mas o segmento de fundos, né? Eu acho que como você mesmo comentou, né? Por exemplo, o RBR Alpha, né? Que chegou a 130, né? Ser negociado a 30% aí, 30% não, né? Mas uns 15, 20% acima do valor patrimonial. E hoje a gente vê aí quase todos do segmento sofrendo bastante, né? Qual que é a sua visão? O que você acha que o mercado está punindo tanto a cota dos fundos? Eu acho que aconteceu com ele um pouco do que eu comentei no começo. Eles subiram demais no final de 2019. Então, quando você olha o desempenho dele fechado no ano de 2020, eles não foram assim piores do que os outros. Como é que eu olho o fundo imobiliário, o fundo de fundos? Eu gosto muito de olhar quanto que foi a variação do patrimônio do fundo, tá? Que você consegue ver mensalmente nos relatórios mensais. Então, o RBR Alpha hoje tem um patrimônio de uns 94, 95, e a cota dele está 92,70. Então, está muito barato. Esse fundo vai ter um carrego de entre 7,5% e 9% ao ano, jogando 12 meses para frente. Só que a variação do patrimônio, você tem que sempre ver quanto que pagou de dividendo. Porque o dividendo, quando você paga para o investidor, ele sai do teu patrimônio, né? Então, o meu patrimônio está 100, eu paguei R$1 de dividendo, meu patrimônio cai para 99, mas na análise da qualidade da gestão, eu tenho que reinvestir esse valor, porque eu não perdi esse dinheiro, eu entreguei para o cotista. Então, quando você olha a variação do patrimônio mais os dividendos pagos, os fundos não foram mal. A questão é que, como a cota estava muito cara,
a cota caiu muito para chegar mais próximo do valor patrimonial. Então, aí é muito um trabalho que tem que ser feito, eu acho, em conjunto do consultor de investimento, como vocês, a consultoria especializada, a Eleven, a Empíricos, sei lá, todas as corretoras de banco, Itaú tem a sua, XP tem a sua, como é que chama? A Santander tem um relatório, todos eles soltam relatórios. Aí tem que olhar um pouco como é que está essa relação do valor patrimonial versus o valor de mercado. Agora, o que eu acho dos fundos de fundos? Se você compra, carrega esse ativo no longo prazo, ou se você faz esse trading de comprar na hora abaixo do valor patrimonial, vender acima, o bom fundo de fundos vai negociar na média, na minha opinião, pelo menos 5, 10% acima do valor patrimonial. Por quê? Porque o fundo de fundos te traz vantagens muito grandes. Por exemplo, 40% do que eu invisto no RBR Alpha, o investidor tradicional, padrão, não consegue entrar, porque são ofertas restritas. Então, a gente está falando de fundo de papel. Essa semana passada, a gente botou 40 milhões de reais num fundo de papel que só a gente investiu. Depois vai ter uma oferta pública desse fundo. É um fundo de um gestor, uma gestora Canvas, uma gestora grande. A Canvas ligou para a gente e falou: putz, tem umas oportunidades, eu quero começar meu fundo de papel. Vocês topam ser investidor âncora? Ele precisa de um dinheiro rápido. A gente vai lá e pum, bota ele. A gente lançou uma estratégia agora, a gente está tentando achar uma boa oportunidade em residencial para renda. E o que saiu no mercado até hoje, residencial para renda, foi muito ruim. Então, a gente pegou um gestor que a gente gosta, falou: cara, você não quer fazer uma estratégia de gestão de residencial para renda para a gente vai botar 80 milhões de reais e ele vai começar uma estratégia só com o dinheiro do RBR Alpha. Então, o investidor que vai carregar essa posição, ele vai ter um excelente carrego. A pessoa que entrou no Alpha no começo, que foi em maio de 2017, ele está tendo retorno muito, muito acima do CDI. E se ele conseguir ainda operar um pouquinho esse timing, não precisa ser guloso de ficar tradando para lá e para cá, porque vai acabar perdendo dinheiro, mas momentos assim de discrepância muito grande, ele vender um pouquinho, eu acho que vai ser dentro de um portfólio dos investidores. Eu recomendo muito que se tenha 1 ou 2 posições num FOF. Até porque é uma forma dele automaticamente, com muito pouco dinheiro, ele diversificar, né? O FOF faz isso e a gente está lá. Hoje a gente está com 45%, 50% em fundos de papel. Se você olhar um ano atrás, era 20%. Então, a gente faz essa gestão bastante dinâmica. Legal, acho que a gente já deu um panorama aí dos principais setores, né? Queria fazer uma pergunta genérica: tem a inadimplência em algum desses setores preocupa ou é uma coisa que, por enquanto, não preocupa? Não, assim, não tenho nenhuma preocupação especial. Eu me preocuparia só com aquilo que eu falei de fundos de papel que compram carteiras de recebíveis que eu vejo mais risco. O que são mais risco? Indexação em IGPM e a localização desses ativos. Então, pensa o seguinte: se você comprou um loteamento, uma carteira de recebíveis de loteamento no interior do Brasil, é bem menos arriscado do que você comprar uma carteira de loteamento em Campinas, né? Então, ou Jundiaí. Então, é esse olhar cuidadoso que eu teria com essa parte de crédito. No mais, tem um outro fundo que comprou esses contratos atípicos de locação e que tem médias, com risco de crédito ruim. Então, eu tomaria muito cuidado com isso. Assim, se o comprador, pessoa física, dessa carteira de recebíveis for um cara, um empreendimento em localizações menos nobres, ou se você está alugando para empresas que são empresas de crédito médio. Infelizmente, essa crise, o que acontece, né? O empresário médio e pequeno, ele às vezes sofre muito mais do que o empresário grande. Você tem uma concentração ainda maior na mão do empresário grande, que tem acesso a mercado de capitais, que consegue se refinanciar.
que consegue investir em tecnologia para lançar, para fazer a adaptação para a digitalização mais rápido que outros. Então, esse é o cuidado que eu acho que tem que ter, né? Maravilha. Eu queria fazer, acho que, outra pergunta, acho que em linha também com essa alta, né, dos juros, a gente discute bastante internamente aqui, né, a dinâmica do preço do fundo imobiliário vis-à-vis o juros futuro, né? Você acha que o fundo imobiliário ele é uma derivada da taxa de juros ou é realmente o que tem lá dentro o valor dos ativos? Luiz, eu acho que é uma combinação dos dois, na minha opinião. Tá? Primeiro, quando eu penso no valor de um fundo imobiliário de tijolo, né, estou me referindo ao imóvel e não ao papel, para mim, ele não é uma derivada dos juros. Para mim, ele é uma derivada do custo de aquisição dos imóveis. Pô, se um prédio de escritório na Faria Lima custa hoje R$30 mil o metro para produzir, ele não pode valer menos que isso. Então, se está abaixo disso, compra, porque ele tem que valer de 30% a 50% a mais do que o custo de reposição numa belíssima localização. É assim no mundo inteiro. No mundo inteiro. Numa cidade grande, numa cidade com densidade, que cresce, não precisa ser só São Paulo, mas numa cidade que está crescendo, que está tendo um incremento de população, assim, uma boa propriedade vai valer de 30% a 50% a mais do que custa produzir. O mundo de galpões hoje no Brasil é isso. Você gasta R$ 2.500 para produzir e você vai, se você quiser vender esse galpão bem alugado, você vai vender mais para R$ 3.500 o metro. Tá? Então, agora, quanto maior a taxa de juros, maior o custo de oportunidade do investidor, mais apetite ele vai ter para ficar investindo na renda fixa e mais apetite ele vai ter menos apetite para investir em qualquer classe de ativo alternativo. Então, eu gosto de olhar muito isso, só que a grande métrica não é a Selic. E acho que esse é um grande erro ainda dos investidores. Você não pode comparar o mundo imobiliário, o custo de oportunidade deveria ser comparado com o olhar de longo prazo. O olhar de longo prazo eu acho que tem que ser visto pelas NTNBs. Então eu gosto muito de falar quanto que a NTNB de 2035 está pagando versus qual que é o yield desses ativos hoje. Essa é uma análise porque quando você pensa no longo prazo, os aluguéis corrigem a inflação, o valor do imóvel corrige a inflação. Quando você olha 10 anos, 20 anos. Então, eu gosto de olhar isso. E uma boa métrica para mim é um excelente imóvel deveria negociar mais ou menos, eu diria, 1,5% a 2% acima do que uma NTNB paga. Então, se a NTNB está pagando 4%, eu diria que um excelente prédio de escritório, um excelente galpão, deveria negociar entre 6 e 7. Se a NTNB tiver 3, você puxa o preço de negociação dos imóveis para cima, você aceita ter uma renda de 5, 6. Essa é uma referência. Mas, na prática, as grandes oportunidades de investimento, eu acho que no mundo imobiliário não está olhando para juros, está olhando para custo de reposição, entendeu? Se eu te der um exemplo prático, em 2015, tem um prédio que fica na esquina da Berrini com a Avenida Bandeirantes. Ali, quando termina a Berrini, vai virar a Vila Olímpia, que vira a Rua Funchal ali do outro lado, né? Aquele prédio, deixa eu só tomar um gole de água aqui. Aquele prédio chama Terra. E ele é um fundo imobiliário listado, THRA11. Esse prédio foi vendido, a Cirela que construiu queria desinvestir. O que ela fez? Ela pegou esse prédio que estava em construção, jogou para dentro de um fundo imobiliário e falou assim para os investidores: olha, eu ofereço renda garantida durante todo o período da obra.
que é eu acho uma sacanagem, assim, porque a renda garantida é o próprio investidor que está pagando para ele mesmo. Se você, né, da onde vem aquela renda garantida? Dele. Ao invés da Cyrela vender por 15 mil reais o metro, ela vai vender por 18, vai pegar esses 3 mil reais o metro a mais que ela está cobrando e vai devolver para o investidor. E o investidor encara isso como uma renda fixa, é assim que funciona. Aí o prédio ficou pronto. A Selic era 14. O prédio ficou pronto, inteiro vazio. E aí você tinha que pagar condomínio IPTU e o fundo não tinha caixa. Ele teve que fazer um follow-on, uma nova emissão, para poder pagar os custos do fundo. E aí, essa cota estava sendo negociada num preço que era um prédio AAA, bem localizado em São Paulo, estava R$ 7 mil o metro quadrado. Naquela época, eu estava olhando um prédio vizinho, ali do lado, e aquele prédio custava R$ 14 mil o metro para construir. E ninguém queria comprar a cota desse fundo, porque ele rendia 0. E era 14. Quando eu olhei isso, essa é uma das grandes oportunidades. Eu falei, olha, eu não sei se vai demorar 1, 2, 3 ou 4 anos. Mas é o seguinte, esse prédio vai valer pelo menos 14 mil reais o metro, então a cota vai dobrar. E numa cidade como São Paulo, daqui até ele bater o custo de reposição, alguma empresa vai alugar esse prédio. E foi isso que foi acontecendo. Depois de um ano e meio, o prédio estava inteiro alugado, barato. Só que a cota já estava mais próxima de custo de reposição. Hoje, esse fundo é negociado a R$ 21 mil o metro quadrado. E ele paga uns 7% ao ano de dividendo e já vem pagando dividendo há muito tempo. Então, essas são as grandes oportunidades. Se você tem a noção do quanto vale aquele ativo, o valor intrínseco dele, essas são as grandes oportunidades para mim. A gente vai chegando aqui na reta final, né? A gente vai passar um pouquinho aí, já peço desculpas aí para os clientes, mas a gente tem algumas perguntas ainda para fazer, né? Vou fazer minha última, depois o Luiz faz a última dele. A gente tem muitos investidores aí que estão começando, né? Que são novatos aí no mercado de fundos imobiliários, né? Eu queria a sua opinião, assim, o que eles devem olhar, né? Quais os principais indicadores que eles devem olhar ali num fundo imobiliário que eles queiram comprar, né? E a segunda pergunta que eu faria é, na sua opinião, fundo imobiliário cabe na carteira tanto de um cliente conservador quanto de um cliente agressivo, e qual que é o percentual que você acha o ideal ali para cada perfil de cliente? Olha, eu te falaria assim, primeiro eu acho que o investidor, aquele que não conhece do mercado, ele realmente deveria tentar escolher uma equipe, um gestor, uma empresa que ele confia, que passa segurança, que tem disciplina, que se preocupa com o investidor, que faz relatórios, que presta conta. Então, eu acho que assim como num fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, um fundo de private equity. Acho que esse é o primeiro, tá? Depois, além de escolher o gestor, eu falaria o seguinte, para fundos de tijolo, tá? Foca em ativos muito bem localizados, porque ao longo do tempo é o principal, tá? Um prédio na Faria Lima, se você tiver que reformar ele inteiro e gastar um dinheiro, você está na Faria Lima. Prédio na Chácara Santo Antônio, ali na Verbo Divino, Alexandre Dumas, aquilo foi bom há 30 anos atrás. Hoje em dia é muito ruim. Então, o investidor imobiliário no Brasil típico, ele só compra. Né? Ele compra, ele nunca vende. Né? E parece que ele nunca perde dinheiro. Não, imagina, o imóvel está lá 10 anos livre, mas ele fala, não, vale R$1 milhão. Né? Não é assim, a cidade muda, os eixos mudam da cidade. Então, acho que localização e tentar fazer essa análise de preço por metro quadrado, quanto que você está pagando, tendo uma noção. Quando a gente vai comprar um apartamento, você fala, vou pagar ali R$20 mil o metro, o andar de cima foi vendido por 25, o de baixo por 18, um já estava reformado, o outro não estava. Então, se quiser entrar no detalhe, eu tentaria analisar isso. Tá? E tem bastante material, leitura, XP,
tem um super research bem feito, na minha opinião, tem vocês, então eu acho que assim, tem bastante forma de se informar. Para os fundos de papel, a grande métrica para mim é olhar valor patrimonial versus valor de mercado, né? Porque o valor patrimonial num fundo de papel reflete melhor o que é aquela carteira. Valor patrimonial num fundo de imóvel não quer dizer muita coisa, infelizmente. Porque o valor patrimonial num fundo de imóvel, eles chamam uma consultoria que ela analisa muito o imóvel por quanto ele gera de renda. E se você está num momento de muita vacância ou de aluguel muito baixo, ele vai, um pouco do que eu estava falando lá do Terra. Ele esquece o custo de reposição. É muito quanto o imóvel gera de renda. Então, suponha que você fala, pô, daqui a 2 anos o aluguel vai começar a subir muito. O valor patrimonial desse fundo só vai começar a subir quando o aluguel já tiver subido. Então, o valor patrimonial está sempre atrasado. Na recuperação, ele demora a subir e na queda, ele demora a cair, do fundo de tijolo. Então, esquece valor patrimonial para fundo de tijolo, foca naquilo que eu falei, e para fundo de papel, não. Tenta comprar fundos que estão próximo ali do valor patrimonial. Não paga muito ágio sobre o valor patrimonial. Legal. E o percentual da carteira que você colocaria para um cliente conservador agressivo, o que você acha na sua cabeça? Cara, aí eu acho que tem que falar com o Luiz e seguir. Pode falar, eu tenho 1/3 do meu patrimônio em fundos imobiliários, tá? Varia de 30% a 40%. Então, mas eu acho que tem que seguir um pouco a recomendação de vocês que são especialistas nisso, entendeu? De verdade, eu não acho que tem uma resposta assim única. E aí eu faço uma ressalva e uma sugestão. Separa fundo de papel de fundo de tijolo, porque são classes de ativo diferentes. Fundo de tijolo, imóvel. Fundo de papel, para mim, ele concorre com o CDB, com o CRA, com a LCI, com a LCA, com fundo de renda fixa tradicional. Então, eu separaria em 2. Eu tenho mais ou menos, hoje, uns 40%, 20% em fundo de tijolo e 20% em fundo de papel. Isso de Brasil, né? Eu tenho dinheiro no exterior e que eu acho que é uma diversificação importante. Mas, de novo, aí tem que, acho que falar com vocês que são melhores que eu nisso aí. Bom, eu acho que você já respondeu uma parte da minha pergunta que eu ia fazer, que é o que você investe na pessoa física, se você puder falar. Obviamente não valores, né? Mas se você cara, eu adoro ações. Eu tenho de 20% a 30% do meu patrimônio em ações. Ações de shoppings, né? Então, cara, eu não posso comprar nada que os meus fundos comprem. Então, eu não tenho ação. Eu tenho ação hoje, basicamente, de empresas que eu admiro muito a empresa, especialmente os gestores, o management dessa empresa. Então, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários de papel e de tijolo, eu tenho 2 gestores de multimercado que eu sou muito fã, eu fui muito próximo deles. Tem o Stuberger, eu sou amigo dele, assim, eu aprendi muito e nunca resgatei R$1 do fundo verde. Então, você ficou bravo quando ele devolveu o seu dinheiro? Fiquei bravo, mas foi o único dinheiro que eu recebi até hoje. Mas acho que mostra muito da ética e da preocupação dele com o investidor, né? Não, sem dúvida. E eu tenho o SPX, que eu admiro muito, via SPX. Dia 1 da SPX eu investi. Eles eram do Banco BBM, né? E eu acompanhava o trabalho deles no Banco BBM quando eles montaram a SPX. Então, eu tenho a Verde, eu tenho a SPX, eu tenho ações, fundo imobiliário, sempre tenho liquidez. Eu acho fundamental ter liquidez para poder comprar o Alfa quando está barato, e esses fundos eu uso muito para isso. Dá umas crises que nem a do ano passado, né? E eu tenho hoje uns 20% do meu patrimônio lá fora, mas eu gostaria de ter de 30% a 50%. Eu tô construindo esse patrimônio lá fora nos últimos 2, 3 anos,
que eu acho que é uma diversificação importante. Agora, eu vou lá fora e invisto em REITs. Tijolo. Então, esses predinhos de Nova York que eu falo que a gente faz um retrofit dos predinhos em Nova York e tal. Porra, eu tô lotado disso também. Então, Legal. eu não sou o rei da diversificação, não. Eu sou muito concentrado em RBR, mas feliz. Bom, queria agradecer aí a aula que você deu para todo mundo aqui, Ricardo. Convidar você para um evento futuro, a gente voltar a se falar, né? Até para ver as mudanças aí ao longo do ano. Queria também agradecer aos clientes que participaram da nossa live. Permaneçam aí em segurança e quero ver se você tem algum recado final aí, Ricardo, para passar para os nossos clientes. Não, Ricardo, Luiz, obrigado, cara. Para mim é muito legal, eu falo de coração, eu gosto muito de investidor, gosto muito. Então, para mim, fazer isso com você, além de prazeroso, é super importante porque a gente fica mais perto. E, cara, a gente tem mais de 200 mil investidores hoje. Se vocês não derem essa oportunidade para a gente, fica difícil a gente falar com todos. Então, contem comigo. Nós somos 9 sócios na IBR, tem muita gente boa lá. Contem conosco para vários desses eventos. Sempre que vocês quiserem, a gente vai estar aqui para bater papo com vocês. Bom, obrigado, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite aos clientes. E Davos Histórias constroem futuros.